Certamente você veio aqui nesses dias, obviamente, pedir uma resposta de Deus, pedir uma palavra. E eu creio que se você não a ouviu, talvez nessa leitura você já possa sair daqui, obviamente, recebendo aquilo que você veio buscar nesta noite. Diz assim a sacrossanta palavra de Deus: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Heteus e até o grande mar, para o perante, o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Você diz amém por esta palavra? É
está cheia de contentamento por tudo que temos presenciado neste lugar. Verdadeiramente as mãos do Senhor estão estendidas sobre este evento. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de ter podido estar convosco. Eu sei que o Brasil é um celeiro de grandes pregadores e que muitos, até mais capazes do que eu, poderiam estar aqui vos ensinando a palavra de Deus. E eu considero a oportunidade de estar convosco um presente de Deus. Quero externar a minha gratidão ao muito digno presidente deste campo, pastor Ivan Barreto, a sua muito digna esposa, irmã Márcia, os seus filhos, o Lucas e o Caio, esta bonita família que Deus trouxe aqui para Capinópolis. Com certeza este campo ganhou um presente de Deus. Quero agradecer, pastor, pelo carinho, pelo respeito, e que Deus reverta em bênçãos para o seu ministério, para a sua igreja, todo o carinho dispensado à minha vida, também a vida da minha esposa, do meu filho, da irmã Kelly, que nos acompanha. Nós estamos voltando para a nossa cidade, para a igreja onde servimos, muito felizes pelo carinho, pela receptividade tão amistosa que a igreja de Capinópolis teve conosco. Muito obrigado. Deus em Cristo possa continuar vos abençoando. Quero louvar a Deus pelos obreiros que aqui conhecemos, pastor Eurípides, a sua esposa, irmã Zaira, que hoje à tarde nos proporcionou um banquete, ali na sua casa. Fazia tempo que eu não me alimentava com doces tão saborosos, viu, irmã Zaira? Eu acho até que seria bom ter acampamento todo mês, que mesmo que eu não viesse para pregar, eu vim para comer os doces. Deus abençoe, muito obrigado, viu, irmã Zaira? Pastor Eurípides, por ter nos recebido de forma tão carinhosa, ter conhecido aqui também o pastor Moisés, Deus abençoe, companheiro. É uma alegria poder estar com esses amáveis homens de Deus. Quero
destacar e louvar a Deus pela presença da mãe digna prefeita. Que Deus continue lhe abençoando e lhe dando graça na sua gestão à frente deste município. Que Deus te abençoe. Amados, por favor, abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 3. Nós ministramos aqui duas mensagens. A primeira na noite de ontem, falando sobre quando Jesus chega, a frustração acaba. Quem estava aqui na noite de ontem, levante a mão, por favor. Vimos a glória de Deus sendo manifesta de forma muito grandiosa entre nós. Hoje pela manhã falamos a palavra do Senhor sobre o tema acabando com a maldição da lepra. Quantos estavam aqui pela manhã? A mão está funcionando, né, irmão? Não tem ninguém leproso aqui mais, né? Glória a Deus. E agora pela noite, quando nos despedimos do 20º acampamento deste campo de trabalho, o Espírito Santo levou-nos a este capítulo e eu quero ministrar-vos sobre o seguinte tema: só vai dar certo se Jesus estiver no meio. Olhe para quem está ao seu lado e diga para ele: só vai dar certo se Jesus estiver no meio. Diga para o da direita e para o da esquerda. Diga para pelo menos 5 pessoas aí perto de você: só vai dar certo se Jesus estiver no meio. Glória a Deus. Quantos acreditam que Ele está no meio de nós esta noite? Levante a mão e glorifique ao Senhor. São Marcos capítulo 3, a partir do versículo 1, aqueles que encontraram, por favor, se manifestem dizendo amém. Amém. Diz-nos assim a epígrafe do texto: a cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada. Versículo 1 do capítulo 3. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se o curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão sã como a outra. Amém. Eu quero chamar-vos atenção para o versículo de número 3, que diz assim: e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Você pode repetir comigo, por favor? Levanta-te e vem para o meio. Vamos lá? 1, 2, 3. Levanta-te e vem para o meio. Mais uma vez. Levanta-te e vem para o meio. Pela última vez. Levanta-te e vem para o meio. Antes de se assentar, diga para a pessoa que está ao seu lado: não fique pelas beiradas. À beira do caminho só fica o que não presta. Estrada foi feito para carro novo. À beira do caminho só fica carro quebrado e carro velho. Você não é carro velho, você é crente cheio do Espírito Santo. Então Deus não quer você na beira do caminho, Deus quer você no meio. Amém? Se assente para ouvir a palavra de Deus, por favor. Amados, quero esta noite ser bem sucinto naquilo que o Senhor colocou em meu coração. Quando nos deparamos com o tema ora proposto, só vai dar certo se Jesus estiver no meio, nos voltamos a uma verdade absoluta, a uma verdade irreversível, imutável, porque na verdade tudo aquilo que projetamos, tudo aquilo que sonhamos, tudo aquilo que pensamos em fazer na labuta diária, só vamos alcançar sucesso, só teremos êxito naquilo que estaremos fazendo
se Jesus estiver no centro de tudo. Jesus deixou bem claro, bem explícito em João, no capítulo 15, quando ele falava sobre a videira verdadeira. Ele se coloca como a videira e nós como os ramos. E Jesus deixa bem claro que sem ele nada nós podemos fazer. Jesus não quer estar atrás, também não quer estar na frente. Apesar de, se ele estiver no meio, ele guarda tanto a retaguarda, não é, como a nossa frente. Mas ele quer estar no meio, porque estar no meio denota a importância daquele que controla, daquele que dita as ordens, daquilo que nos ensina como fazer. Então Jesus deixou bem claro que se ele não estiver no meio, nenhum tipo de projeto vai alcançar êxito, vai ter vitória, porque é ele que nos garante a bênção, é ele que nos garante a vitória e o sucesso em tudo aquilo que vamos fazer, em tudo aquilo que vamos realizar. Então ele quer e precisa estar no meio da nossa vida espiritual, precisa estar no meio da nossa vida financeira, também no meio da nossa vida sentimental, da nossa vida conjugal, em tudo aquilo que formos realizar. Jesus deve estar no meio para que então possamos alcançar vitória naquilo que vamos realizar. E a vontade de estar no meio de tudo aquilo que vamos fazer e no meio do seu povo é uma vontade explícita em toda a Bíblia Sagrada, não só nas páginas do Novo Testamento, mas também nas páginas do Velho Testamento, do Velho Testamento. Nós vemos que Deus sempre se preocupou em estar no meio do seu povo, em estar junto com a sua criação. Haja visto que a teologia define Deus. Quando perguntamos quem é Deus, alguém pode dizer Deus é Pai. Isso não é quem Ele é, isso é um atributo dele. Alguém pode dizer Deus é Criador. Não, isso não é quem Ele é, isso é um atributo. Deus é amor. Não, Ele é amor, mas amor é um atributo da sua personalidade, peculiar à sua essência. Deus é provedor, sim, Ele provê, mas não é o que Ele é. Ser provedor é um atributo da sua personalidade. O que então é Deus? Deus é santo, também é, mas não é o que Ele é na sua essência, porque ser santo é um atributo moral do Deus que é todo poderoso. Então quem é Deus, pastor? A teologia define Deus da seguinte forma: Deus é espírito pessoal, que se relaciona com a sua criatura, o que denota que Deus, em todo o seu portentado de glória, um Deus tão grande, transcendental, que está acima de tudo e de todos, mesmo assim, Ele se interessa, Ele se preocupa em ter um relacionamento pessoal com o homem que Ele criara. E isso está muito claramente registrado no Gênesis, que quando Deus criara o homem à sua imagem e à sua semelhança, como já disse esta manhã, e deu também ao homem uma disjuntora, uma companheira, e colocou o casal no jardim do Éden. Diz-nos o Gênesis que todo dia, na viração do dia, Deus visitava o casal, o que dá a entender que Deus, sendo soberano, sendo eterno como é, mesmo assim, Ele abre mão do seu trono de glória por hora, para se relacionar com o homem que Ele criara, esse homem finito, esse homem limitado, esse homem cheio de problemas. Mesmo assim, Deus quer se relacionar com ele, o que mostra-nos o cuidado de Deus com o seu povo e o cuidado de Deus com o homem que Ele criara. Todo dia, na viração do dia, Deus passa no Éden para fazer uma visita ao casal que Ele havia ali colocado. Após a queda, e essa queda não é uma queda quando alguém está andando e cai, é queda moral. Caiu o homem do patamar que Deus havia lhe colocado. Moralmente o homem está caído pelo pecado. E quando isso acontece, a princípio dá-nos a entender que o homem perderá, ou que Deus perderá o contato com o homem, e vice-versa, porque o homem agora é expulso do jardim do Éden. Ele não tem mais a visitação do Deus Todo-Poderoso. Mas em todo este contexto, Deus denota a sua preocupação em continuar no meio e continuar em contato com o homem que Ele criara,
quando o Senhor vai sentenciar o pecado, porque não se engane, todo pecado terá a sua paga. Disse o apóstolo São Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 6 e no versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Todo pecado, por mais bonito que pareça, ou por mais maquiado que ele seja apresentado, ele traz morte e desgraça na vida daquele que o pratica. Logo, o casal precisava ser sentenciado. Alguém logo olha para esse acontecimento e ver Deus dizendo da seguinte forma ao homem: todos os dias da sua vida você vai ter que trabalhar, você vai comer do suor do teu rosto, e por tua causa nascerá na terra espinhos e abrolhos. Você vai ter que trabalhar para subsistir. A Eva, a mulher de Adão, o Senhor diz da seguinte forma: tu conceberás com dores de parto e estarás submissa à vontade do seu esposo. Mas faltava alguém ainda para ser sentenciado. Este alguém é a serpente, que nesta ocasião tipifica o próprio Lúcifer, o próprio Satanás, o inimigo de nossas almas. Então diz o Senhor: a serpente, que agora é o próprio diabo, você vai comer pó todos os dias da sua vida. O que dá a entender que até esse instante a serpente não rastejava. Alguns historiadores e estudiosos desse assunto até dizem que possivelmente a serpente poderia ter asas, porque ela não rastejaria. Mas o Senhor disse a ela: você vai rastejar e todo dia da tua vida vai comer pó. Mas tem o seguinte: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, e nascerá um da semente da mulher, que tu lhe ferirás o calcanhar. Essa ferida no calcanhar fala da morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, na cruz do Calvário. Você vai lhe ferir o calcanhar, mas tem um negócio: ele vai esmagar a sua cabeça. Logo Deus deixa bem claro que o Emanuel nasceria e estaria entre a humanidade, Deus conosco. O projeto de Deus sempre foi estar no meio. Saindo dos primórdios do livro do Gênesis e pulando agora uma boa parte de história, porque o tempo não vai nos permitir pegarmos os detalhes, as minúcias deste contexto. Nós vemos lá agora no Egito, Deus chamara antes disso Abraão da terra de Ur dos Caldeus. Em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó. Em Jacó se originam as 12 tribos e também José. O José que morreu no último capítulo de Gênesis. E agora inicia-se o êxodo, porque o povo de Deus está cativo no Egito. Este povo cativo no Egito, como disse de manhã, foi liberto pela mão do Deus Todo-Poderoso. Esse povo sai agora da casa da servidão, de debaixo da chibata de Faraó, para ir para a terra de Canaã. Mas Deus é tão bom, tão benigno e tão misericordioso, que o projeto de estar no meio ainda continua. É o mesmo projeto do Éden, estar em contato, estar se relacionando com o homem. Porque muitas pessoas acham e conjecturam de forma errônea e equivocada em suas mentes que Deus é um Deus que está no trono, no céu, sentado no trono, que não se preocupa com o ser humano, que não está preocupado com o que se passa na terra. E isso não é verdade, porque mesmo Deus sendo a maior autoridade no céu e na terra, Ele se preocupa com o seu povo, se preocupa quando você chora, se preocupa quando você não está bem. Você pode esta noite se alegrar e liberar a melhor palavra de adoração que você tiver, porque existe um Deus preocupado com você no céu. Diz o profeta Isaías, no capítulo 57, versículo 15: em um alto e santo lugar habito, diz o santo, mas também habito com o abatido e com o quebrantado de espírito. Por mais fraquinho que você esteja, não deixe o diabo soprar no seu ouvido que você está sozinho, que Deus te esqueceu, que Deus não se preocupa com você. Eu venho como profeta de Deus dizer a você esta noite: não importa a situação, Deus não abre mão de você, Deus não abre mão do projeto que tem na sua vida. O céu está preocupado com você esta noite. Se você acredita nisso, levante as duas mãos e adore ao Deus que se preocupa com você. Olhe nos olhos da pessoa que está ao seu lado e diga para ela: Deus se preocupa com a sua vida. Deus se preocupa com você. Você não está sozinho.
caminho, e eu recebo de Deus uma palavra rima, uma palavra profética. E se você crê, depois de ouvir, adore. O céu está vindo ao teu socorro esta noite. O céu está vindo te socorrer esta noite. Glória a Deus. Deus tira o povo do Egito. E por que Deus queria tirar o povo do Egito, irmãos? Deus queria tirar o povo do Egito porque os hebreus estavam completamente deteriorados naquilo que se refere à adoração. A cultura egípcia politeísta, uma cultura completamente deturpada, havia influenciado sobremaneira os hebreus. Deus estava com saudade do seu povo. Deus estava com saudade de ouvir o seu povo adorar. Deus estava com saudade de ouvir o seu povo dizer glória. Deus estava com saudade de ouvir o seu povo dizer: Yahvé, nós te amamos. Yahvé, o Senhor é o nosso Deus. Deus queria restaurar isso. Então Deus tira o povo de lá para levá-los a Canaã, e para Deus voltar a estar no meio deles. Acompanhe a minha linha de raciocínio. Quando Moisés tira o povo do Egito, logo nas primeiras caminhadas, ou nos primeiros passos da caminhada, nos primeiros dias, Moisés sobe ao monte, e quando ele sobe ao monte, o povo está com ele, e lá em cima do monte Moisés edifica um altar. Se você puder, por favor, repita comigo a palavra altar. Mais alto, altar. Altar era feito de pedra em terra firme. Altar servia para três coisas. A primeira coisa, altar servia para adorar a Deus. A segunda coisa, altar servia para orar. E a terceira coisa, altar servia para relembrar promessas. Quando você olhar para um crente e ver ele adorando, é porque ele tem um altar. Quando você olhar para um crente e ver ele orando, é porque ele tem um altar. E quando você olhar para um crente e ver ele relembrando promessas, é porque o altar dele está erguido para adorar e glorificar ao nome do Senhor. Lá em cima no monte, Moisés edifica um altar. O povo começa a adorar a Deus. E quando o povo começa a adorar a Deus, a presença de Deus vem ao monte, como se Deus estivesse dizendo: eu estou voltando para o meio deles. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ali mostra que Deus voltou para o meio do povo hebreu. Moisés sai dali e continua caminhando com o povo no deserto. Logo, as intempéries e os percalços do deserto começam a influenciar o povo, e por muitas vezes eles oprimem o vosso líder, por muitas vezes eles oprimem Moisés, mas todas as vezes que eles tentam oprimir o líder Moisés, Deus se revela no deserto, porque Deus estava no meio do seu povo. Eu aprendo com isso de forma ministerial, que todo líder chamado por Deus, quando passa por aperto, Deus se revela para socorrê-lo. Deus se revela porque foi ele chamado por Deus. Então logo Deus chama a Moisés e diz: Moisés, construa para mim um tabernáculo. E eu fui estudar a etimologia da palavra tabernáculo. Tabernáculo quer dizer habitação, lugar de moradia. Deus queria morar junto com o povo hebreu. O tabernáculo foi construído, uma tenda envolta de mistérios no deserto. Quem olhava para ela dizia: apenas uma tenda esticada com pele de texugo, feito com algum tipo de material da época. Quem olhava para aquilo não via beleza, mas aquilo é tipo de Jesus Cristo, quando disse Isaías: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. O tabernáculo está erguido no deserto. Mas quando eu estava preparando esta mensagem, algo veio e impactou a minha alma e me levou às lágrimas, porque quando as tribos caminham no deserto, quando eles levantam o acampamento é levantado em círculo. O acampamento não é levantado de forma quadrada, também não é levantado de forma retangular. O acampamento não é levantado a esmo, não é uma barraca aqui, outra barraca lá e outra barraca acolá. Não, senhores. Quando o acampamento é levantado no deserto, as 12 tribos se reúnem e eles levantam um acampamento em forma de círculo, e no meio do acampamento tinha que ser levantado o tabernáculo. O tabernáculo não poderia estar à frente, não poderia estar atrás, mas tinha que estar no meio do acampamento. Como também eu creio e acredito, porque vi que Deus esteve os 4 dias no meio deste acampamento aqui em Capinópolis.
Foi Ele quem ditou as regras, foi Ele que disse como seria, foi Ele quem recebeu os louvores, foi Ele quem inspirou a palavra. Então a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a exaltação, porque Ele esteve no meio e ainda está até a hora da bênção apostólica. Glória a Deus, aleluia. Acampamento levantado no deserto, tabernáculo no meio, lugar de habitação. Sabe o que acontece? O deserto era um lugar muito perigoso, mas quando o pai de família hebreu ia dormir, ia para a sua tenda, ia repousar, ia se recolher, antes de dormir, ele abre o paninho da tenda, o paninho da barraca, olha para o meio do arraial, e quem sabe olhava para os filhinhos e para a esposa e dizia: em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor me faz repousar em segurança, o Senhor está no meio do arraial. Passavam a noite toda descansando. Pela manhã, quando acordava, parece que vejo o pai de família hebreu esfregando os olhos, aleluia, para acordar, e quando ele abre o pano da tenda, lá continua o tabernáculo. Quando ele olha e vê que aquilo é a presença de Deus, que Deus está no meio do arraial, parece-me que vejo ele abraçando os filhos, abraçando a esposa e dizendo: o nosso dia será de paz, o nosso dia será próspero, os inimigos não vão conseguir nos destruir. Sabe por quê? Deus continua no meio do arraial, a presença dele continua no meio do acampamento. Tinha razão, e agora eu entendo a oração do salmista Davi: Senhor, tu me sondas. E eu preciso dizer isso de forma profética aqui, foi porque desta forma o Senhor me orientou. Pastor Ivan, fique de pé, por favor. Eu preciso usá-lo como anjo da igreja para dizer isso ao campo de Capinópolis. Deus está no meio do arraial, Deus está no meio do acampamento, e Davi parece que tem revelações deste assunto, não falando do tabernáculo, mas falando da presença de Deus no meio. Olha como Davi ora: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando assento e quando me levanto, sem que ainda haja uma palavra na minha boca, o Senhor já sabe o que vou dizer. E ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me guarda. O Senhor me guarda por detrás e também me guarda por diante. Por que que Davi disse primeiro: Senhor, tu me guarda por detrás, para depois dizer: o Senhor me guarda por diante? Porque quando a presença de Deus está no meio do arraial, está no meio do acampamento, Deus se preocupa em guardar as costas do seu ungido, porque pelas costas é onde se levanta o Judas, pelas costas é onde se levanta os Amãs, pelas costas é onde se levanta os Tobias e os Sambalates. Mas eu estou profetizando ao campo de Capinópolis: Deus está guardando a retaguarda do vosso líder, como guardando também toda a retaguarda deste campo de trabalho. O Senhor me guarda por detrás e me guarda por diante. Quem levantar vai levantar para cair, porque Deus continua no meio do arraial, a presença dele é... E eu tenho uma palavra de Deus ainda, glória a Deus, neste assunto. Aleluia, quando a Bíblia nos fala, quando Gideão foi livrar o povo de Deus, diz a Bíblia que ele livrou com 300 homens. Os covardes, quando ouviram Gideão gritar, foram embora. Eu aprendo uma coisa aqui, preciso dizer isso: eles eram covardes, mas eram sinceros. Eles eram covardes, mas assumiram que para eles não davam. Nós somos covardes mesmo, vamos embora. O difícil é os covardes que ficam infiltrados no meio do povo, não se decide, nem fica e nem vai, não se decide o que vai fazer. Só que Deus está falando: ele no meio, ele não admite covarde infiltrado no meio do povo para minar as forças. Não, senhores, Deus está se levantando com poder e grande glória. Ele está no meio do arraial, e quem não quiser, quem for covarde, vai embora de uma vez. Mas quem quiser ficar, fique, para ver a bênção de Deus e o socorro do Senhor para o povo que congrega nesta região. Deus no meio do arraial. Repita comigo, por favor: Deus no meio do Éden. Deus com o povo no monte. E Deus no meio do acampamento.
Os anos se passam. Diz-nos a Bíblia Sagrada que Davi agora já está velho. Davi quis construir um templo ao Senhor e Deus disse: não, Davi, não dá. Você é um homem que tem sangue nas mãos, você é um homem de batalha, você não pode construir um templo para mim, não, Senhor. Mas um dos seus filhos vai construir um templo para mim. E diz-nos a Bíblia que Salomão foi este filho. Salomão é o 10º filho de Davi. O segundo filho que Davi tem com Betseba. Ele constrói um templo magnífico, um templo com ouro, um templo com prata, um templo com madeira de acácia. Eu não vou me deter nos detalhes, porque o tempo não vai me permitir. O templo magnífico, uma obra nunca vista. A rainha de Sabá vem, e quando ela vem, ela fica de boca aberta, ela fica de queixo caído, de ver o que Deus está fazendo por intermédio de Salomão. Salomão, um homem de uma sapiência extraordinária, um homem de um conhecimento nunca visto. Aleluia. Eu preciso aqui de um baterista. Está aqui já o baterista? Eu preciso de um baterista aqui para mim, por favor, venha rápido. Logo, porque eu preciso pregar e entregar a palavra de Deus esta noite. Diz-nos então o texto sagrado que Salomão construiu tudo muito bonito. Tem ouro, tem prata, tem madeira de acácia, tudo feito, aleluia, com material de primeira, porque era a casa do Deus Todo-Poderoso. Mas me parece agora que quando Salomão vai inaugurar o templo, eu estou conjecturando, Salomão sai de dentro do templo, olha para o céu e diz assim para Deus: Senhor, está tudo pronto, a tua casa foi feita. Salomão faz uma oração missionária e diz: Senhor, lembra-te do estrangeiro, daquele que vier para cá. Eles vão vir aqui por causa de 3 coisas. Olha porque a igreja é importante. Eles vão vir aqui por causa de 3 coisas. Eles vão vir no templo não é por causa do ouro, eles vão vir no templo não é por causa da prata, eles vão vir no templo não é por causa da madeira de acácia, mas eles virão ao templo por causa de 3 coisas. A primeira coisa que vai atrair o povo ao templo é o teu grande nome. A segunda coisa que vai atrair o estrangeiro ao templo é a tua mão estendida. E a terceira coisa que vai atrair o povo ao templo é o teu braço, aleluia, para abençoar o povo. Salomão diz: Senhor, a casa está pronta, é a tua casa. Parece que vejo Deus olhando para Salomão e dizendo: não, Senhor, a casa ainda não é minha. Senhor, mas tem ouro, e quem disse que todo lugar que tem ouro é meu, Salomão? Senhor, mas tem prata, e quem disse que todo lugar que tem prata é meu, Salomão? Senhor, mas tem madeira de acácia. Salomão, quem foi que disse que todo lugar que tem madeira de acácia é meu? Salomão, para ser a minha casa eu tenho que estar no meio, e enquanto eu não estiver no meio não é a minha casa. Sabe o que Salomão fez? Pegou 120 sacerdotes, colocou eles com trombetas nas mãos à frente do templo e disse: ei, vamos inaugurar o templo. E sabe o que Deus está falando comigo esta noite? Ele vai inaugurar templos aqui. Que isso, pastor? Aqui não tem um templo para ser inaugurado. Você é muito bonitinho, você se veste muito bem, a sua indumentária é maravilhosa, mas para ser casa de Deus, Deus tem que estar no meio do teu coração. Deus vai te inaugurar como templo e morada do Espírito Santo esta noite. Ele tem que vir para o meio. 120 sacerdotes com trombetas nas mãos. Meu filho, toca aquela marcha da caixinha para mim. 120 sacerdotes com trombetas na mão à frente do templo. Pode tocar mais. Está tocando os instrumentos, as trombetas estão soando. De repente o povo olha, o que vai acontecer? Uma nuvem gloriosa chamada de Shekinah começa a descer do templo. Aleluia! O céu vai se abrindo e a nuvem vai descendo. Quanto mais os instrumentos tocam, mais a nuvem desce. Quanto mais os instrumentos tocam, mais a nuvem desce. A nuvem entra pelo templo. Parece que vejo Deus dando um prato da eternidade. Agora é minha casa, porque agora eu estou no meio. A nuvem da glória de Deus entra no templo. O templo está inaugurado. Foi todo mundo pro chão. Alguém diz assim: pastor, isso aqui é doutrina do Caicai, é essa inovação ridícula de derrubar as pessoas. Não, senhores, a nuvem do templo, a nuvem entrou no templo, todos para o chão. Por que todos foram para o chão? Para mostrar que quando Deus está no meio, ninguém é maior do que ninguém, todos vão para o mesmo patamar, e quem aparece é Ele. A glória é para o nome dEle, a adoração é para o nome dEle, porque Ele veio para o meio do templo.
quem está ao seu lado, quem aparece no templo é só o dono do templo. E quem é o dono do templo? Quem é o dono do templo? Faz assim com a mãozinha. Faz assim. Faz com as duas. Vem, dono do templo. Tu és a única estrela que brilha aqui. Aqui ninguém precisa aparecer, porque o Senhor é quem governa o meio do templo. Irmãos, por favor, com a mão levantada. Somente aqueles que estão sentindo Deus no meio deste santuário, abra a sua boca e libere uma palavra de adoração. Libere uma palavra de louvor. Libere uma palavra de exaltação. Ele está no meio do templo. Agora o templo é dele. Coloque a mão direita sobre a pessoa que está ao seu lado, por favor. Coloque. Eu sei que você pode estar meio cansado, mas a sua carne vai tremer, porque o Deus está no meio do templo desta noite. Coloque a mão sobre o ombro desta pessoa, os ombros também. Coloca. No ombro desta pessoa. Diga assim: eu vou orar por você 1 minuto. E você vai sentir Deus no meio do templo. Feche os teus olhos e comece a orar por esta pessoa. Diga: Senhor, ela quer sentir a tua presença. O Senhor está no meio do templo. Quando o Senhor está no meio do templo, tem línguas estranhas. Quando o Senhor está no meio do templo, tem batismo com o Espírito Santo. Quando o Senhor está no meio do templo, os demônios têm que bater retirada. Quando o Senhor está no meio do templo, o fraco fica forte. Quem não tem passa a ter, quem não ia conseguir, vai conseguir. Porque Deus está no meio do templo. Eu vou parar por alguns segundos enquanto você ora. Envolvendo este santuário nesta noite. Eu vou parar um pouco porque sinto a brisa do Espírito de Deus soprando sobre os 4 cantos deste santuário. Se o teu coração está aberto, receba a presença do Deus Todo-Poderoso. Quem tiver glória, dê glória. Quem tiver aleluia, dê aleluia. Quem tiver língua estranha, deixa Deus usar você. Deus está no meio do templo. No meio do acampamento no tabernáculo, e Deus inaugurando o templo de Salomão. Tudo isso ele estava no meio. Eu vou passar para o Novo Testamento e já vou terminar com uma oração. O último profeta do Antigo Testamento é Malaquias. O nome Malaquias quer dizer meu mensageiro. Malaquias profetiza e diz a respeito de Jesus: para vós que creiais no nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, e salvação ele trará debaixo das suas asas, e saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Estava profetizado o nascimento do Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Jesus nasce. Deus está novamente entre os homens.
O Messias, cujo termo quer dizer ungido com azeite, caminha novamente no meio da humanidade. E quando nós olhamos para o capítulo 3 que lemos nesta noite, eu vou pontear com vocês alguns lugares que Jesus passou pelo meio e vou orar. No capítulo 3, Jesus está no meio da sinagoga. Repita comigo: sinagoga. Havia 3 tipos de sinagoga. Havia a sinagoga dos alexandrinos, havia a sinagoga dos sirineus e havia a sinagoga dos judeus. A sinagoga dos judeus tinha 2 funções. A primeira, ou 3 funções, perdão. A primeira dela, ensinar a Torá, ensinar a lei às crianças. A segunda dela, a sinagoga também servia como pequenos tribunais para julgar as questões do povo. E em terceiro lugar, sinagoga também servia para adorar. Sinagoga era lugar de culto. Entenda uma coisa: após o povo de Deus ter saído do cativeiro babilônico, nunca mais você vai ver um judeu adorando uma imagem. Até hoje eles não são idólatras. Quanto tempo eles ficaram no cativeiro babilônico? 70 anos. Por que eles ficaram 70 anos no cativeiro babilônico? Porque eles ficaram 490 anos sem guardar o ano sabático. O ano sabático é o 7º ano que a terra tinha que descansar. Deus não cobra nem a mais e nem a menos do que você deve. Ele cobra só o que você deve. Divida comigo 490 anos que eles não guardaram por 7, vai dar quanto? 70. Por isso eles ficaram 70 anos no cativeiro babilônico. Saíram do cativeiro babilônico e nunca mais adoraram a nenhuma imagem. Só adoravam a Deus. Até por esse motivo, até hoje eles não creem que Jesus é o Messias. Eles ainda adoram a Yahvé. Mas logo, quando Jesus entrar no templo, sentar na cadeira de Davi, eles vão entender que Ele é o Todo-Poderoso e vão se prostrar perante Ele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando olhamos então para esta colocação, eu posso afirmar que tem crente que só aprende a adorar debaixo da chibata. Tem crente que só aprende a adorar se for para o cativeiro. Diga para o seu irmão: vai aprender a adorar ou vai querer ir para a chibata? Vai querer adorar ou vai querer passar 70 anos no cativeiro? Se você não quer ir para a chibata e nem para o cativeiro e já aprendeu a adorar e não é leproso, levante a mão e dá um grito de glória a Deus aí, por favor. A Ele toda a glória. Glória a Deus. Sinagoga, lugar de culto. Eles estão adorando a Deus. Só que tem uma coisa aqui: no culto dos judeus não entrava ninguém defeituoso. No culto dos judeus só entrava a elite. Se você tivesse defeito na mão, não entrava. Tivesse defeito no pé, não entrava. Interessante que Jesus vem para quebrar isso, porque no culto de Jesus entra todo mundo. Pode estar meio torto, meio quebrado, só vim para o culto que ele dá um jeito. Jesus foi para aquele culto. Ou culto bom é culto que Jesus vai. Culto que Jesus não está, não me convide porque eu não vou. Pastor, vai pregar no meu culto lá. Jesus está lá, meu filho. Se Jesus não tiver, estou fora. Como diz a meninada aí, beijo, me liga. Fui embora. Não vou para esse culto, não. Jesus não para lá, eu também não vou. Só que Jesus estava neste culto, como também está aqui esta noite. E me parece que mesmo contrapondo a lei e os costumes, entrou nesse culto um defeituoso. Vou dizer com carinho, mas vou dizer o que Deus está mandando. Amém. Alguns defeituosos entraram nesse culto esta noite. Só que Jesus está falando contigo: culto que ele está, só sai defeituoso quem quer. O culto começou e Jesus está ali no meio do povo, cultuando. De repente aquele homem da mão mirrada tem um defeito. E quem tem defeito geralmente não gosta de falar sobre os seus defeitos. Quem já viu alguém chegar na frente do espelho, olhar para o espelho e falar assim: você não presta mesmo, você tem esse defeito. Geralmente o ser humano tem dificuldade de lidar com os seus erros, de lidar com as suas falhas. Aí nós somos especialistas em ver o defeito dos outros. É verdade. Não é? É isso aí. Nós temos uma perícia para detectar defeito nos outros, que Deus nos guarde. Já viu aquela coisa? Nossa, aquela irmã é tão boazinha. Aí alguém diz assim: ela é boazinha, mas... Oh, Deus! Né?
Aquele pastor é tão bom, a igreja está tão bem. Ah, o pastor é bom, porém... Já percebeu isso? Com o dedo indicador, bata contra o seu peito assim. Eu vou falar o meu nome, você fala o seu, tá bom? Vou contar até 3. E você vai falar assim, seu nome, e vai dizer assim: aprenda a lidar com os seus próprios erros. Aprenda a assumir as suas debilidades. Vamos lá? Ninguém dá glória a Deus agora, né? Interessante. 1, 2, 3. Eduardo, aprenda a lidar com os seus próprios erros. Vou dizer uma outra coisa. Eu falo e você repete depois, tá bom? Eduardo, Deus deu uma vida para cada um. Para cada um cuida da sua. Cuide só da sua, já está muito bom. Quantos podem glorificar e exaltar ao nome de Jesus? Ei, olha aqui! Quando Jesus está no meio do culto, no meio da sinagoga, não adianta esconder o problema, porque se você esconder, ele não resolve. Quem sabe o homem da mão mirrada estava assim, ó. Vem aqui um pouquinho, pastor Moisés, segura esse microfone aqui que eu vou ter que usar minha outra mão. Põe esse microfone na minha boca aqui. Oi, Jesus. Bom? Olha minha mão como está bonitinha. Já viu que tem crente que vem para a igreja que ele esconde a mão mirrada atrás das costas e só mostra para Jesus a mão boa? Tá tudo bem, Jesus. Tudo maravilhoso, aleluia, como está bem. E Jesus está te perguntando, aonde é que está o defeito? Por que é que você está escondendo a mão mirrada? Por que é que você está escondendo esse problema e não me mostra? Porque eu quero resolver ele para você esta noite. Jesus estava no meio do culto, obrigado, pastor. E quando Jesus foi para o meio da sinagoga, ele também chamou o homem para o meio. Ele falou, vem para o meio, levanta-te e vem para o meio. Quando ele foi para o meio, Jesus disse assim, qual o problema? Ele tirou a mão mirrada e mostrou. Quando ele mostrou a mão mirrada, Jesus tocou na mão dele. E quando Jesus tocou na mão dele, a mão mirrada ficou boa, igualzinha a outra mão. Jesus está falando contigo esta noite. Onde é que está o problema? Eu quero tocar nele para resolver. Eu quero tocar nele para te dar vitória. Eu quero tocar nele para mudar a tua vida, mudar a tua forma de viver. Não adianta esconder a mão mirrada atrás das costas. Tem que mostrar. Eu vou fechar a Bíblia, eu vou parafrasear e vou terminar. Jesus não esteve só no meio da sinagoga. Jesus também esteve no meio de uma casa. A casa estava cheia, Jesus foi para o meio. 4 amigos pegaram o paralítico deitado numa cama, tiraram o telhado da casa, desceram o paralítico na cama amarrado por uma corda. Jesus estava no meio da casa e curou aquele rapaz. Jesus também foi para o meio do mar com os discípulos. A tempestade está muito grande, Jesus vem andando sobre as águas e no meio do mar ele acalma a tempestade. Só que Jesus também não esteve só no meio do mar. E agora vem uma colocação linda que eu quero terminar e orar por vocês. Repitam comigo, por favor. Deus sempre quis estar no meio. Vamos pontear juntos? Vamos lá? Éden, monte, tabernáculo, templo. Jesus, Emanuel, Deus conosco. No meio da sinagoga, no meio da casa, no meio do mar. E agora 2 colocações para terminar. Jesus vai para o meio da cruz. E ele gosta tanto de meio que ele vai para o meio da cruz e para a cruz no meio. Quando ele está na cruz do meio e no meio da cruz, ele vai como o cordeiro que havia sido profetizado. Levítico, não precisa ler, eu vou só parafrasear. Levítico capítulo 4, versículo 18. Colocava sobre o altar era assim, ó, quadrado, de 4 pontas. E ele colocava o animal deitado naquele altar. O sangue do animal era retirado e colocado num recipiente chamado safir. O safir era um vaso usado em rituais religiosos e cerimoniais. Quando ele tirava o sangue do animal e colocava no safir, o sacerdote fazia assim, olha bem para cá. Com a ponta do dedo indicador, o sacerdote molhava no sangue e fazia isso aqui, ó. Sangue na primeira ponta do altar,
sangue na segunda ponta do altar, sangue na terceira ponta do altar e sangue na quarta ponta do altar. Depois, se você quiser estudar mais, Levítico 4:18 a seguir. Os 4 cantos do altar estão marcados pelo sangue. O resto do sangue que cai na base, que sobra no safiro, ele não podia jogar fora. Ele jogava na base do altar, no chão do altar. Por quê? O animal seria morto, as cinzas caíam, e aquelas cinzas misturadas com o sangue ele colocava numa sacola, num tipo de embornal, e ele saía assim no arraial. Colocava a mão na cinza misturada com o sangue e jogava no arraial e dizia: estamos perdoados. Estamos perdoados. Faça comigo. Estamos perdoados. Faça mais uma vez. Estamos perdoados. Pastor, o que é isso? A Bíblia é cristocêntrica. Jesus vai para o altar mais terrível de toda a história, chamada cruz do Calvário. Repita comigo: cravo na mão direita, sangue na primeira ponta do altar, cravo na mão esquerda, sangue na segunda ponta do altar, um pé sobre o outro, um cravo no meio, sangue na terceira ponta do altar, coroa de espinhos na cabeça, sangue na quarta ponta do altar. Pergunte para mim, onde está o sangue que cai na base do altar? A Bíblia tem que se cumprir na íntegra. O soldado pega uma lança, lanceia ao lado de Jesus, e todo o resto do sangue cai misturado com água na base do altar. Sabe o que Jesus diz? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. A palavra está consumado no original grego é tetelestai. Tetelestai transliterado para o português quer dizer: a conta está paga. E Paulo diz aos Colossenses capítulo 2 versículo 14: havendo riscado a cédula que era contra nós, a qual de alguma maneira nos era contrária, a rosa de Salom se esvaiu em sangue, estamos perdoados. O salmista diz no Salmo 124 verso 7: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, o laço quebrou e nós escapamos. Se isso te alegra, levante a mão e glorifique ao homem da cruz do meio e do meio da cruz. Mais uma vez, Jesus! Nome sobre todo nome, que todo joelho vai ter que se prostrar, vai ter que confessar que Ele é o Senhor. Feche os seus olhinhos, por favor. Se você sentir alguma coisa pelo poder desse nome, adore. Não precisa tocar não, só vou cantar uma parte de um hino aqui. Feche os olhinhos. O doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com alma cheia proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração seu nome. Só aqueles que são gratos pela cruz, levante a mão. Repita comigo: Jesus, obrigado pelo meio da cruz, obrigado pela cruz do meio. Se você puder agora, celebre a sua liberdade, celebre a sua salvação, adorando a Ele. O interessante, eu estava estudando esses dias e entendi algo glorioso. O que, pastor? Quando Jesus quer salvar alguém, Deus usa até um pregador chamado Pilatos. Já viu Pilatos pregando? Pregou. Pilatos escreve
na cruz as insígnias INE, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E isso está escrito em 3 idiomas. Nada na Bíblia por acaso. Está escrito em hebraico, repita hebraico. Está escrito em grego. E está escrito em latim. Vamos entender isso? Chamaram Pilatos e disse: apaga o que você escreveu. Ele disse: não, o que eu escrevi está escrito. Não apago. Escreva que ele diz que é o Rei dos Judeus, não que ele é. Pilatos pregou sem saber. Não, o que eu escrevi está escrito. 2 malfeitores do lado de Jesus, um em cada lado, direito e esquerdo. Um deles olha em cima nas insígnias da cruz e diz assim: peraí, esse homem só pode ser rei mesmo. Está escrito na língua hebraica. Hebraica é a língua da religião, então ele é o rei da religião. Está escrito na língua grega. Grego é a língua dos filósofos, dos intelectuais. Ele também é o rei dos filósofos e dos intelectuais. Está escrito em latim. Latim é a língua do império. Então ele deve ser rei do império. Você só pode ser rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você só pode ser rei. Você é rei dos 3 idiomas. Só pode ser rei. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você pode, irmão, glorificar a Deus, bater palma, dar um pulo, mas faça alguma coisa, por favor. Ele é rei, e ninguém é rei como ele. Ele é rei, e ninguém reina como ele. A permissão do pastor e você de pé, por favor. A Bíblia é linda, não é? Por isso que eu sou apaixonado por esse Deus. Repita comigo para terminar. Deus sempre quis estar no meio. Éden, monte, tabernáculo, templo, Emanuel, Jesus entre os homens, Deus conosco. No meio da sinagoga, no meio do mar, no meio da casa, no meio da cruz e na cruz do meio. E agora, para terminar, quando Jesus vier buscar a igreja, porque ele vai vir buscar a igreja. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 26: mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. O mesmo Paulo diz aos Tessalonicenses 4,16: e o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados em um abrir e fechar de olhos. Ele vem no céu, ele vem nas nuvens. Nuvem não é céu e nem terra, nuvem é meio. Jesus vem no meio, entre céu e terra, com os braços abertos, as milícias angelicais ao seu redor, e uma voz ecoará da boca do Cordeiro de Deus: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o que está preparado desde a fundação do mundo, e nós seremos atraídos pelo resplendor da sua glória. Em um abrir e fechar de olhos estaremos com o Senhor. Ele vai no meio, entre céu e terra. Coloque a mão sobre o ombro da pessoa que está ao seu lado, cubra ela. Cadê? A moçada está com coragem de cantar mais um? Prepara para mim aí. Ele vem. Não é Jesus no meio da cruz e da cruz no meio. Você que porventura está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje, se tiver alguém, dê um sinal com a mão. Eu quero orar por você. Aonde está a primeira pessoa para Jesus esta noite? Tem alguém entre nós que quer se decidir por Cristo? Se houver, dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Venha, Jesus. Tudo isso foi por tua causa.
pessoa para Jesus. Se estiver vindo, dê um sinal com a sua mão, por favor. Aonde está a terceira pessoa para Jesus? Aqui já tem dois. Venha Cristo. Venha Cristo. Venha, Jesus quer mudar a sua história. O meio da cruz e a cruz do meio foi por tua causa. Vem, confesse Jesus como seu Salvador. O mundo não tem nada para te oferecer. Não tem mais? Se não tem, que Deus te abençoe e te dê uma outra oportunidade. Estenda sua mão para cá, depois você volta com a mão no seu irmão para nós terminarmos. Estenda a mão para cá. Posso orar por ele, pastor? Posso? Comentador? Walter, você confessa a Jesus como seu Senhor esta noite? Levante sua mão assim comigo. Diga, eu confesso Jesus publicamente como Senhor e Salvador da minha vida. A igreja pode glorificar a Jesus por isso. Dona Alice, levante a mão. Diga, eu confesso Jesus como autor e consumador da minha fé e Senhor da minha vida. Publicamente eu o aceito como meu Senhor. A igreja pode glorificar a Deus. Estenda suas mãos para cá, por favor. Pai, eu te glorifico por mais uma vez ter sido um canal de bênção para vidas te aceitar. Obrigado mais uma vez pela inspiração para pregar, Senhor. Aqui está esse casal, que para esse filho é um presente que ele está ganhando, Senhor. Em vez do seu pai e a sua mãe se rendendo aos teus pés, Jesus. Eu profetizo bênção sobre esta casa. Profetizo bênção sobre esta família. Escreve o nome deles no livro da vida, Pai. Que sejam abençoados e guardados por Ti daqui por diante. Eu entrego eles nas Tuas mãos e todos os demais que estão diante do altar, para a glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Pode voltar para o seu lugar. De pé como estamos, vamos terminar agora. Coloque a mão sobre a pessoa que está ao seu lado. Diga para ela, tudo vai dar certo. Então, mas diga com coragem, irmão. Tudo vai dar certo. Porque você já entendeu que Jesus tem que estar no meio. Diga para essa pessoa, ministro sobre a sua vida, que tudo vai dar certo. Porque Jesus está no meio. Ele está no controle. Ele está no centro. Se não for pedir muito, eu queria que vocês fechassem esses corredores, por favor. Segure a mão se for mais fácil. Isso, feche todos esses corredores. Pastor Ivan, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo, pelo carinho, pelo respeito. Deus te abençoe. Vocês oram de mim, o Senhor grita aqui, eu escuto lá em produção. O pedido do Senhor é uma ordem. Obrigado, é mais um amigo que
Deus me deu. Deus abençoe sua vida, todos os seus deveres. Balance a mão do seu irmão, se diga para ele assim: agora é só adorar, é só receber, porque no meio ele já está. Só não vai sentir quem não quiser. Quantos querem sentir ele aqui? Diga: eu quero. Diga: eu quero. É o último dia do acampamento e eu não saio daqui sem sentir ele. Só vou te dar um conselho: quando a mocidade cantar, irmão, adore a Deus. Abra sua boca e glorifique o nome do Senhor. É o último dia, aproveite esta oportunidade. Vou fazer uma oração e a mocidade já entra cantando. Fiquei muito contente. Já firmei com o pastor Ivan aqui. Essa mocidade logo vai cantar lá em Promissão. Nosso próximo congresso de jovens, o pastor Ivan será o pregador e vocês vão cantar lá. Depois eu vou trazer os nossos para cantar também. Quem sabe aqueles dois moços trabalhando na cozinha não casam com uma promissense. Glória a Jesus, não é? Vamos lá? Vamos orar? Irmão, aproveite, é a última oportunidade desta noite. Não fica assim não. Depois que a mocidade cantar, aí é para você adorar, você fica assim. Lembra do Herb? De manhã? Ó vida, né? Ó céu, ó azar. Aproveita, irmão. É a última oportunidade do acampamento que você tem. Antes que eu ore, vamos fazer um exercício. Diga comigo: Espírito Santo, eu estou aqui. Usa os meus lábios, pois eu quero te adorar. Eu ainda quero sentir a tua presença. Estou disposto a sentir a tua presença. Com o coração aberto, nós vamos orar e vamos estar em campo. E agora nós vamos nos despedir do acampamento. Se eu fosse você, eu rasgava a boca agora. Aproveita. Jesus pode te batizar com o Espírito Santo. Pode curar a sua enfermidade. Senhor, eu quero te glorificar esta noite. Obrigado pelo presente de ter estado em Capinópolis, Senhor. O Senhor tem me surpreendido a cada dia. Obrigado, Senhor, pelo novo amigo, companheiro que o Senhor me concede, o pastor Ivan, e também o ministério desta igreja. Pai, eu preguei sobre o poder, Senhor, e a unção de tê-lo no nosso meio. E eu acredito que o Senhor ainda está no meio deste povo. Senhor, os jovens vão te louvar, vão te adorar. E eu quero te pedir, Senhor, manifesta-te no meio do teu povo. Um pouco mais ainda queremos sentir a tua presença. Pai, se manifeste no meio da igreja. Pode cantar, jovens. Se o Senhor está no meio, se manifeste agora. Você já está adorando?
Aleluia. Coloque a mão no ombro do seu irmão. Nós vamos orar agora. Aleluia. O Senhor falou aqui para nós. Nós vamos agradecer a Deus. Aleluia. Porque o Senhor nos abençoou nesses 4 dias aqui. Obrigado, pastor Eduardo. Que Deus te abençoe ali, o seu ministério. Deus abençoe, irmã Paola. Obrigado, irmã, que vem ali também de produção, Raquel. Que Deus abençoe vocês. Aleluia. Coloque a mão no ombro do seu irmão aí e diga para ele que Deus te abençoe. Foi muito bom estar aqui. Aleluia. Oh, glória! Deus está movendo coisas tão lindas aqui, irmãos. Deus está fazendo algo lindo aqui, irmãos. A mão do seu irmão, diga: eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, nós louvamos a Deus, irmãos. Eu e minha esposa, nós estamos maravilhados de estarmos aqui. Nosso primeiro ano convosco. Eu espero que sejam muitos e muitos anos aqui com vocês, enquanto o Senhor permitir. E eu sei que Deus nos visitou tremendamente aqui, irmãos. E nós vamos orar agora ao Senhor, agradecendo. E depois o grupo de instrumental aqui da nossa igreja, juntamente com os gêneros, é uma mistura santa aí, vai louvar ao Senhor um hino de agradecimento. Amém? Após a oração, e depois eles vão louvar, e nós vamos agradecer ao Senhor. Amém? Porque Deus nos surpreendeu aqui, irmãos. Amém? E nós vamos, viu, pastor Eduardo? Marca a data lá, e nós vamos aí encher os 2 ônibus aí, com essa mocidade aí. Amém. Aí viram ônibus novos para nós, viu? Estou falando desse programa, né? E nós vamos para a promissão, levar essa moçada para cantar bonito lá, né? Aleluia. E a próxima vez que o pastor Eduardo vir no nosso congresso, aquele jovem que você virá pregar, amém? Você vai trazer a mocidade, perfeito? Vai trazer a mocidade para interagir essa moçada. Os mineiros com o paulista, vamos casar mineiro com o paulista, paulista com mineiro. E baiano também, porque eu tenho cearense baiano aqui, mano. Tá assim também? Não vai ser um encontro, né? De cearense, pernambucano, né? Vai ser eles. Quem sabe a tampa do André tá lá. Amém, irmãos? Com a mão do seu irmão aí, que está do seu lado, você vai orar e dizer: foi bom ter você aqui comigo esses 4 dias. E agora eu quero orar para te abençoar. Tudo que você pediu, Deus vai te dar. Na roda da oração, Deus vai entregar para você. Quantos creem nisso podem dar glória a Deus? Então ore comigo, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Como nós fomos felizes aqui esses dias, Pai. Senhor, sabemos que terminamos hoje aqui, mas a tua presença é conosco. A tua presença irá conosco, Senhor. O Senhor está no nosso meio. O Senhor habita no nosso coração, Pai. Nós te louvamos que o Senhor nos surpreendeu. O Senhor deu para nós, Senhor, muito mais do que nós pedimos. Senhor, abençoe este povo que aqui reuniu estes dias. Buscamos a tua presença, vimos a tua glória, e
e podemos sentir o que o Senhor ainda irá fazer conosco. Abençoa este irmão que está à minha direita, este irmão que está à minha esquerda, que o milagre, Senhor, seja realizado na vida dele, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Louvando a Deus. se esforçou para adorar a Deus, ensaiar, né? Temos aí o maestro Chiquinho, né? Temos ali o nosso irmão
Wesley, né? Temos aqui a nossa irmã Giliane, o Jean, o Kaique com esse topete famoso dele, né? A nossa irmã Cleonice, Ionice, a Andressa, Roberta, né? E a irmã Márcia, que não faz parte do conjunto. Vamos bater uma salva de palmas para eles, irmãos. Irmãos, um dos pedidos particulares meus que eu fiz é para que Deus nos dê, lá naquele compromisso, um dos compromissos que eu fiz é que Deus me dê graça e força para Deus nos preparar um grande instrumental para a nossa igreja. E nós temos lutado para isso, né? Deus vai nos dar condições. Logo, logo nós teremos ali trompetistas, né? Saxofonistas, né? Tecladistas nós já temos aí abençoados, bateristas abençoados, né? E o Lucas, meu menino, falou assim: pai, como aquele baterista toca, né? E eu falei para ele que é uma benção, meu moço toca demais, né? Que Deus abençoe aí do grupo Gênesis também, que esteve conosco. E o Lucas ficou ali babando, né? Vendo ele tocar. E eu disse para ele: meu filho, se esforça que Deus vai dar o dom para você também, né? Então que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Deus abençoe o esposo da nossa irmã Lucimar, né? Que está doente, irmãos, né? Ficou meio adoentado de ontem para hoje, foi até internado, né? Foi para o hospital, né? Mas voltou. Nós vamos orar por ele. Então, irmãos, vamos nos colocar de pé, orarmos a Deus, agradecer. Quero agradecer ao nosso irmão presbítero Luiz Carlos, irmão. Obrigado, Senhor, por mais um acampamento. Dai-nos força, vigor e graça. Dai-nos condições para melhorar cada vez mais este lugar, Senhor, aonde a sua glória se faz presente. Pai, abençoa a cada um de nós, em nome de Jesus. Estende a tua mão, abençoa-nos, ó Pai. Leva-nos em paz, leva as caravanas em paz. Guarda-nos, Senhor, com a tua graça. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui entre nós. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Estende a sua mão para cá e diga comigo: que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, da igreja do Senhor, hoje e sempre. E o povo de Deus diga amém. Diga comigo: 2010, ano do compromisso com a igreja, com Deus e com a família. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.